Continuemos salmodiando ao Senhor com o Salmo 119, do 113 ao 120. Salmo 119, 113 a 120, todos a uma só voz. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar hoje no Salmo 119 chama a palavra de Deus pelo nome de, repita, decretos. Aleluia. Vou falar uma coisa que às vezes eu evito falar para que não seja mal compreendido, mas hoje o Espírito de Deus manda falar, então eu vou obedecer. A palavra de Deus tem esse caráter de decretos, porque decretos significam palavras escritas aqui na terra, mas elas vieram do céu. Decretos são baixados do alto para baixo. Essa é a verticalidade da palavra de Deus. Ela não vem do nosso lado, ela vem de cima de nós. Ela vem do alto, do céu para a terra. O máximo que os homens poderão ver e entender dessa palavra é o que hoje se encontra escrito em papel, né? Ou pode ser aberto aí, né, digitalmente, né, na rede mundial de internet. Vai achar Bíblia escrita no papel. E mesmo a Bíblia escrita no papel, elas são decretos de Deus, palavras de Deus, decretos baixados do alto. Escrita no papel, escrita nas redes sociais, digitalmente, onde quer que a palavra de Deus esteja escrita, ela tem um tremendo poder de condenação sobre os homens, porque o pecado dos homens é exatamente o oposto, o contrário do que são os seus decretos e do que é a sua palavra. Os decretos de Deus que o mundo tem hoje escrito em todas as línguas, dialetos, idiomas que existem na terra, são decretos gritando para todos os homens a sua justa condenação.
A Bíblia está dizendo que todos os homens estão condenados. Porque estes homens só vão ver esses decretos escritos no papel ou numa tela. Na obra da salvação, Deus toma esses decretos, Deus pega essa palavra e, pela obra do Espírito Santo, Ele escreve, imprime aqui na mente só dos que vão morar no céu. Os que não vão morar no céu são o homem natural, de 1 Coríntios 2,14. Eles não entendem as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, e eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Traduzindo essa palavra, a palavra de Deus está aí para o mundo inteiro ler, onde ela está escrita, mas eles não são capazes de discerni-la, de entendê-la, de interpretá-la, porque a maioria deles não fazem parte daqueles descritos em Efésios 1:4, que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Ninguém pode ser santo, ninguém pode ser santo sem o ministério da palavra de Deus aqui renovando a mente. E Deus só faz isso com aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados vão ler palavra em algum lugar, ou no papel, ou numa tela, ou no outdoor, ou no adesivo de carro, ou vão ouvir alguém falando para ele essa palavra, mas o Espírito Santo não vai escrever esses decretos na mente deles, porque eles não são eleitos, eles são chamados. E os chamados nunca vão entender a palavra de Deus, porque eles permanecem no âmbito do homem natural. Só o homem espiritual entende a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas. Significa, tem o correto discernimento de todas as coisas, inclusive de toda a palavra de Deus, e ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele entra na promessa de Jesus, que disse em João capítulo 5, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não vai passar, já passou da morte para a vida. Por isso, aí Paulo termina com essa pergunta: quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, falando em nome de todos os homens espirituais, Paulo falando em nome de todos os poucos escolhidos, que é a menor das minorias da humanidade, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está aqui, ó, é a palavra de Deus. Todo mundo pode saber,
Qual é a mente de Cristo? Porque está escrito aqui, os decretos foram baixados, está escrito aqui. Bíblia é algo globalizado no mundo. Tem muita coisa nojenta globalizada no mundo, mas tem uma coisa gloriosa globalizada também no meio de todas essas coisas nojentas. Tem uma coisa gloriosa. A palavra de Deus é globalizada no mundo. A Bíblia é conhecida no mundo inteiro. Toda a humanidade sabe que existe Bíblia sagrada. A palavra de Deus está aí para todo mundo ver, para todo mundo ler, para todo mundo ouvir. Hoje tem Bíblias narradas, além de escritas, narradas por muitos bons narradores por aí, em todas as línguas, para ouvir. Mas ela só vai entrar, essa é a realidade, tá? Ela só vai entrar na mente dos que vão morar no céu. Na mente de ninguém mais ela entra. Não entra, tá? Isso aqui estou passando para vocês a verdade, a realidade. Não depende, como a própria palavra diz em Romanos 9, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí Deus fala assim na mesma palavra: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E daqueles dos quais Deus decidiu ter misericórdia, que são os seus poucos escolhidos, Ele faz esses decretos saírem do papel, saírem da tela e entrarem na sua cabeça, porque eles vão entender, e cada dia vão entender mais, eles vão conhecer, e cada dia vão conhecer mais, eles vão se aprofundar nessa palavra, e cada dia se aprofundar mais, eles vão ficando maravilhados com essa palavra, e cada dia mais maravilhados com essa palavra, eles terão prazer nessa palavra, e nela meditarão cada dia mais, de dia e de noite, porque a palavra é escrita dentro deles, pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3:3, né? 2 Coríntios 3:3, a Fábio postou isso hoje, né? Cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A gente pode imaginar assim, puxa, né? E dizer assim uma palavra em hebraico, ohalai, que em português é oxalá. Quem dera Deus escrevesse isso na mente de todo mundo. Mas Ele só escreve a sua santa palavra na mente dos seus poucos escolhidos. Porque estes poucos escolhidos representam, 2 Timóteo 2,19, o selo do firme fundamento de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso, irmãos, olha, não fiquem chateados. Se você conhece pessoas que a palavra de Deus não entra nelas, não entra porque Deus não quer. Porque quando Deus quer, entra. Não é o querer delas, é o querer de Deus. O querer do homem não é soberano, o querer de Deus é soberano. A palavra de Deus não é mensagem de autoajuda, tá? Por exemplo, tem gente que fala, há poder nas tuas palavras. Não, isso aí é falso.
Há poder na palavra de Deus, e esse poder é operante naqueles que Deus escreve essa palavra na mente deles. Aí está decretada, por isso são decretos, decretada a sua salvação. E nos demais, nos quais Deus não escreve na mente deles, está decretada na mesma palavra a sua condenação. Isso é obra de Deus. É assim que Deus age. E o agir de Deus é inquestionável. O agir de Deus é inquestionável. Ninguém tem o direito de questionar como Deus age. Nós temos o dever de nos render diante de tudo que Deus faz, de tudo que Deus age. Nós não adianta querer impor a Deus nenhuma das nossas vontades. O nosso dever é nos sujeitar a toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável quando salva, e é boa, perfeita e agradável quando condena. Porque Deus está fazendo isso durante toda a história da humanidade, tá? E ninguém tem direito de questioná-lo, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Aleluia. É muito importante isso. Tem gente que fala assim: não, mas eu creio na salvação dos meus entes queridos. Você pode crer à vontade, mas você está crendo em vão se não é plano de Deus. Você tem que crer na soberania de Deus. Tem que mudar essa frase e dizer assim: eu creio que Deus vai cumprir toda a vontade dele cabalmente sobre a face da terra, sobre todas as pessoas, inclusive sobre os meus entes queridos, seja de salvação, seja de condenação, e bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que dizer, aprender a dizer, a crer, a saber e a descansar na soberania de Deus, porque se Ele quis escrever na nossa mente a sua palavra, é porque Ele nos escolheu, e Jesus disse para nós: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. E dar o reino, porque Ele reina na nossa vida, baseado nos seus decretos, que Ele imprime na nossa mente. Entendeu? Porque tantas vezes aqui no Salmo 176, nos 176 versículos do Salmo 119, repete a palavra decretos. Ela está no nosso versículo de hoje, que é o 117, vamos ver daqui a pouco. Ela está no versículo de domingo que vem, que é o 118, olha só. Olha o que Deus fala no 118, que é o domingo que vem. Me aguardem aqui para domingo que vem, olha só. O salmista ora para Deus dizendo assim: desprezas. Tem gente que fala aí, criaram uma linguagem romântica aí da parte de Deus, que Deus não despreza ninguém. A Bíblia diz que despreza. A Bíblia diz que despreza, sim. Desprezas os que se desviam dos teus decretos. Viu? Deus não despreza ninguém? Alô, som? Deus não despreza ninguém? Despreza, sim. Está escrito aqui. É mentira o que está escrito aqui? Essa é a verdade. Desprezas os que se desviam dos teus decretos. Tá? E daqui a 15 dias, já no ano de 2025, veja o versículo 119. Fácil de decorar. 119, 119. Olha só. Deus não rejeita ninguém, né? Deus não rejeita ninguém.
rejeitas como escória. A quem que Deus rejeita? Todos os ímpios da terra. Vai brincar com Deus, hein? Vai pensar que Deus está com todo esse romantismo aí que foi pregado nos falsos evangelhos? Não, mas Deus é justo. Extremamente justo. Completamente justo. Inteiramente santo. E não vem com essa frase mentirosa, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Ele odeia o pecador. O pecador é chamado na Bíblia de filho da ira, e não filho de Deus. Efésios 2:3. Sobre o ímpio não permanece o amor de Deus, permanece a ira de Deus. João 3:36. O 3,16 é para todo que nele crê, tem a vida eterna, e essa fé, Efésios 2,8, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Eu estou salvo porque eu criei, a fé vem de mim. Não, a fé vem de Deus, é dom de Deus. Ela não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. Tito 1:1, a fé é dos eleitos de Deus. Isso é bem claro, irmãos. Por isso o apóstolo João declarou: por isso que o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Mas vós o conheceis. Aleluia. E eu sei que essa palavra é muito forte, por isso que de vez em quando que eu falo assim com essa clareza, né? Para ninguém ficar julgando mal, principalmente quem ouve à distância, tá? Porque as pessoas foram, né? As mentes das pessoas foram batizadas, né? Já ouviu aqueles negócios de bebida batizada? As pessoas receberam um evangelho batizado com uma condescendência que não existe, com um falso romantismo que não existe. Deus vai salvar todo mundo. Não vai salvar todo mundo nunca. Deus não vai salvar nem perto da metade. A maioria esmagadora é condenada. Poucos são escolhidos. Como eu vou saber disso? Pelos seus frutos os conhecereis. Os condenados são conhecidos pelos seus frutos. Os salvos são conhecidos pelos seus frutos. Durante o decorrer da sua vida, você vai deixando um rastro. Se esse rastro é positivo, é porque você é de Deus. Se esse rastro é negativo, é porque você não é de Deus. Mas você está deixando pegadas, está deixando um rastro. Aleluia. Muito bem, foi só a introdução. Vamos lá agora para decretos. Então, no nosso parágrafo de hoje, do 103 ao 120, nós chegamos no 117, cujo título é, diga, salvação na palavra. Olha só, os decretos de Deus são tão tremendos que neles está a salvação. A palavra de Deus é tão poderosa que nela está a salvação, mas só terão acesso a essa salvação aqueles que tiverem essa palavra escrita na mente deles pelo Espírito de Deus. Não é tremendo? Pessoas lerão palavras de Deus por aí, de salvação, e não serão salvas, porque não será escrita dentro deles a palavra. Mas naqueles dentro dos quais Deus escrever, esses têm salvação, porque a salvação está na palavra. Diga, a salvação está na palavra.
Muito bem. Em português, né, os tradutores aqui meio que fizeram uma pequena lambança aqui, e eles escreveram assim, os tradutores: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Repita. Bom, né? Tá até bonitinha, né? A tradução não tá feia, não. Mas ela não está como no texto original, tá? No texto original em hebraico nós temos aí Seadene, veio a cheia, veecheia, verruqueira, tamid. Essa língua estranha aí, né? Língua hebraica, esse é o versículo 117. Com letras em português, primeira palavra, diga assim, Seadene. Nessa primeira palavra, o salmista está fazendo uma súplica para Deus. Ele está pedindo a Deus o seguinte: Seadene, fortalece-me, fortalece-me, tá bom? Já ficou diferente lá do que está na nossa Bíblia, está sustenta-me, né? Na Bíblia está sustenta-me. Na verdade foi fortalece-me. Está pedindo ao Senhor para ser fortalecido. Fortalece-me. Segunda palavra, diga, veio a cheia. Veio a cheia e que eu seja salvo. Fortaleça-me ou fortalece-me e que eu seja salvo. Sabe por quê? Porque fracos não serão salvos. A palavra diz que éramos fracos quando não tínhamos Deus, mas agora somos fortes. Vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João capítulo 2. Deus não quer filhos fracos, que Deus quer filhos fortes. Então, Seadene veio a cheia, fortalece-me e que eu seja salvo. Terceira linha, diga, veecheia, porque a salvação, porque a salvação, né? Cheia, tá vendo que tem cheia nos dois negócios aí? Isso aí tudo é salvação, tá? Verbo salvar e o substantivo salvação. Porque a salvação, última linha, diga, verruqueira. A maior palavra aí, verruqueira. Dentro aí você tem ruquei é decretos, né? Então, verruqueira está nos teus decretos. Porque a porque a salvação está nos teus decretos. Última palavra, diga, tamid. Tamid é um advérbio que é continuamente. Continuamente. Continuamente em hebraico é tamid. Tamid. Então, fortalece-me e que eu seja salvo, porque a salvação está nos teus decretos continuamente. Seadene veio cheia, verruqueira, tamid. Então, a tradução correta em português seria essa aí que vocês estão vendo agora. Fortalece-me e que eu seja salvo, porque a salvação está nos teus decretos continuamente. Vocês. Aleluia, glória a Deus. Começando pelo fim, onde está a salvação? Nos decretos os decretos de Deus representam aqui toda a sua palavra. Então, vamos reler o versículo assim, ó: fortalece-me e que eu seja salvo, porque a salvação está na tua palavra continuamente. A salvação está na palavra. Olha, vou dizer uma coisa séria para vocês, que
O diabo não está nem aí para o que se chama de cristianismo nessa terra. O cristianismo religioso. O cristianismo meramente religioso que gerou igrejas nominais ou igrejas denominacionais cristãs. O diabo não se importa muito com isso, se ele consegue, na maioria desses ditos cristãos, tirar deles a palavra. Cristianismo sem palavra. Crentes sem Bíblia. Evangélicos sem evangelho. Não são nenhuma ameaça para o diabo. Pelo contrário, são até amigos dele. São até instrumentos dele. São até marionetes dele. Cristianismo sem palavra não é de Cristo. Não tem Cristo. Formam igrejas sem Cristo, como, por exemplo, a igreja do capítulo 3 de Apocalipse, Laodiceia, onde Cristo está do lado de fora e não do lado de dentro dessa igreja. Mas não tem problema não, eles não sentem falta de Cristo, são ricos e abastados e não têm necessidade de nada, mas não tem Cristo. Não enxerga, não está vendo que é cego, miserável, pobre e nu. Mas não enxergam essa realidade espiritual. Acham que são máximo, acham que são de Deus, quando não são. O pai da mentira os enganou, porque tirou deles a verdade e implantou neles a mentira. E a pior de todas as mentiras é a mentira religiosa, mediante a qual o religioso pensa que por ser religioso, por fazer parte de uma religião, ele está salvo. Que mentira, como essas pessoas estão enganadas. A salvação está em Jesus, porque Jesus é o verbo de Deus. Jesus é Logos Tuteu, a palavra de Deus. Jesus é Divrei Elohim, a palavra de Deus. Jesus é a palavra, a salvação está na palavra. Cristãos, crentes, protestantes, evangélicos, sem palavra, a salvação está neles? Não, porque a salvação está na palavra. A salvação está na palavra. Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Salmo 73, Asaf disse: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Não há vida fora da palavra. Não há vida eterna fora da palavra. Não há salvação fora da palavra. O salmista do Salmo entendeu tanto isso que ele não quer nem saber mais de andar no conselho dos ímpios, nem de se deter no caminho dos pecadores, nem de se assentar à roda dos escarnecedores. O prazer dele está na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, porque a salvação está na palavra.
Quando Moisés se aproximou da sarça ardente para ver por que a sarça ardia e não se consumia, aquela sarça é Jesus, aquela sarça era uma cristofania, uma manifestação de Cristo, do verbo de Deus, da palavra de Deus. E quando ele se aproximou da sarça, ele se aproximou da palavra. Moisés é salvo porque a salvação está na palavra. E de dentro da sarça, de dentro da palavra, Deus falou com ele. De dentro da palavra, Ele fala conosco e imprime em nós as palavras da salvação, as palavras da vida eterna, porque a salvação está na palavra. O diabo engana os religiosos assim: se você for dessa religião, você está salvo, porque essa religião aí é garantida que você vai te dar salvação. Como estão enganados? Em nenhuma religião há salvação. Foi para um extremamente religioso que Jesus disse: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não foi para um ladrão, não foi para um assassino, não foi para um prostituto, não foi para um craqueiro, não foi para um traficante, não foi para um drogado, não foi para um bêbado, foi para um alto religioso, Nicodemos, um sumo sacerdote, que Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, essa sua religião aí não vale nada para a sua salvação. Como o diabo enganou as pessoas com a mentira religiosa. A salvação está na palavra. A salvação está na palavra. O diabo tem medo da palavra. Ele não tem medo de religião. O diabo treme diante do homem espiritual, porque o homem espiritual tem a palavra de Deus impressa pelo Espírito de Deus na sua mente. Mas o diabo não tem medo nenhum de religioso, pelo contrário, está montado neles. O homem espiritual tem a palavra está nele e a salvação está na palavra. Você não está salvo por causa de você. Você está salvo porque a palavra está em você. A salvação está na palavra. A salvação está em você agora porque está na palavra que entrou em você. A salvação está na palavra. Continuamente na palavra. Continuamente, esse continuamente vai por toda a eternidade. A salvação está na palavra. Aleluia. Por esta razão, então o salmista começa o versículo, com esta súplica: fortalece-me e que eu seja salvo. O fortalecimento espiritual, que nós estamos também trabalhando isso na epístola de Paulo aos Colossenses, na quarta-feira, O fortalecimento espiritual está aqui, amados. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus. É meditando na palavra de Deus de dia e de noite. É meditando na palavra de Deus de dia e de noite que está o seu fortalecimento espiritual. Hoje pela manhã eu li a carta aos Hebreus. É uma carta, Você pega uma carta, lê do começo ao fim. É uma carta, não é assim que você faz com uma carta? Peguei a carta aos Hebreus e li do começo ao fim. Mas quando chegou no último capítulo, uau, o Espírito de Deus fluiu na minha alma assim, naquela frase:
Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo, é a palavra, nele está a salvação continuamente, ontem, hoje, para sempre. É em Jesus. Em Jesus. O Espírito de Deus me pegou nesse versículo lá do capítulo 13, né? E já havia começado fortemente a falar comigo no capítulo 12, quando eu li que eu tenho que percorrer essa carreira olhando firmemente, olhando firmemente, olhando firmemente para Jesus. Para de olhar para o mundo, porque isso só vai te enfraquecer. Para de olhar para os homens, porque isso só vai te enfraquecer. Para de olhar para as coisas, que isso só vai te enfraquecer. Para de olhar para situações e circunstâncias, porque isso só vai te enfraquecer. Olha para Jesus, porque isso vai te fortalecer. O fortalecimento é olhando para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Olhar para Jesus é se aproximar da sarça. E aqui você vai ter as respostas. Você vai ter as respostas para todos os porquês. Todos os porquês. Todas as respostas que você precisa vêm da palavra. Por isso que ela nos fortalece. Por isso que por meio dessa palavra Deus nos fortalece. Uma pessoa que não come fica fraca. Por isso a palavra é o alimento espiritual que nos nutre espiritualmente para que sejamos fortes. Fortes porque a palavra de Deus permanece em nós. É assim que nós caminhamos em estado de salvação. Nós não temos que caminhar mais em estado de condenação, amados. Nós caminhamos em estado de salvação. Não caminhe mais em estado de condenação. Não fique mais vivendo como se não fosse salvo. Já viu que grande salvação, que copiosa redenção você recebeu de Deus? O nosso caminhar tem que ser assim como Deus disse, através do profeta Abacuque. Será que você consegue achar o Abacuque agora aí na sua Bíblia? Se tiver aquele índice, você... através do profeta Abacuque, capítulo 3, Abacuque capítulo 3, para te ajudar está entre Naum e Sofonias. Entre Naum e Sofonias, você tem Abacuque. Abacuque. Olha só o que diz o profeta Abacuque aqui, ó. Você vai ler comigo do 17 até o 19, tá bom? Do 17 até o 19. 3. Abacuque 3, do 17. Abacuque 3, do 17 ao 19. Prontos? Leiamos juntos então. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia, até aí. Glória a Deus.
Deixa eu traduzir para vocês aqui. O 17 é assim, ó. Ainda que o mundo esteja acabando, ainda que os recursos estejam sendo dilapidados, ainda que os homens no pecado estejam acabando com tudo aí, além de acabar com a própria vida deles, peraí, eu sou diferente. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia não manda a gente se alegrar porque está tudo bem aí no mundo, não. A Bíblia manda se alegrar independente de como as coisas estejam no mundo, porque a nossa alegria não é no mundo, é no Senhor. Exulto no Deus de quê? Deus da minha salvação, porque Ele colocou essa salvação na palavra e colocou essa palavra dentro de mim. Eu me exulto no Deus da minha salvação, o Deus que é a minha fortaleza, por isso é Ele quem me fortalece, tá? Para que eu seja salvo. E faz então os meus pés, aqui está, ele termina falando do andar. O nosso andar agora não pode ser mais aquele andar cabisbaixo, fracassado, derrotado, maltrapilho, espiritualmente pobre. Não, pensa que Deus vai ter peninha de você porque você está assim, né, para baixo. Não vai ter, não. Deus já deu para você tudo para você vencer. Você não está olhando para aquilo que Deus te deu? Deus te deu Jesus, Deus te deu a palavra, e você está aí igual um pobre espiritual, dizendo assim: não estou tendo tempo nem de ler Bíblia. Você está morto e não sabe. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Acorda. Se olhar para o mundo, você só vai encontrar queda. Deixa 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque tu estás no caminho. A maioria vai cair mesmo. Cairão as cidades das nações, Apocalipse 16. Mas tu não serás atingido, se estás no caminho. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem o mal que se propaga nas trevas, nem a praga que se alastra ao meio-dia. Nada disso, irmãos. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu castelo forte, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é o teu Salvador, o Senhor é que te dá palavras de vida eterna, o Senhor é que te dá as palavras que são espírito e vida, o Senhor é quem dá graça e glória, o Senhor é quem não deixa os teus pés tropeçarem, o Senhor é aquele que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. É esse andar altaneiro que Deus falou aqui ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque estava vendo o povo vai ser levado para o cativeiro, vão perder tudo, vão perder a nação que conquistaram, vão perder tudo, mas eles estão perdendo porque eles tiraram os olhos de Deus e foram olhar para o mundo. Eu não mantenho meus olhos no Senhor, por isso eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Entendeu o que o salmista disse aqui desse versículo 117? Na palavra de Deus está a salvação continuamente, e é nela que somos fortalecidos no Senhor, para andar como gente salva,
andar como gente remida, andar como gente perdoada, andar como gente justificada, que progride no processo da sua santificação, para ver o Senhor. Benditos os limpos de coração, porque verão a Deus.